Ok? Glória a Deus. Últimos versículos da primeira carta de Pedro. Pedro, versículo 12 ao versículo 14, Pedro está se despedindo. Pedro está terminando essa carta. E quando eu estava lendo, pensando aqui em vocês, pensando nesse momento que teríamos juntos, eu fiquei imaginando Pedro dando tchau. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando, Senhor, o que mais Pedro quer falar? E sabe, veio no meu coração o tempo da vida de Pedro foi passando. Quando ele escreve a primeira carta, ele é bem provável que ele está um pouco mais novo. E alguns anos se passam, até que ele então sente a necessidade de escrever a segunda carta. A segunda carta, ele vai se apresentar como o velho, como aquele de quem Jesus falou, quando fores velho, e ele já está se sentindo velho. E é como se ele, antes de partir, antes dele se despedir, antes dele ir para o céu, ele resolve escrever a sua última carta. Ele resolve escrever uma carta à igreja, aos irmãos, aos cristãos espalhados pelo mundo afora. E aí ele escreve a sua segunda. Então eu estava lendo aqui, e eu comecei a ter um tom de despedida, mas ao mesmo tempo um tom de convite, E eu queria termos nesse momento hoje exatamente a despedida e o convite. Parece que sai o Pedro novo e daqui um pouquinho vai entrar o Pedro velho. E o Pedro velho tem algo fantástico a falar para cada um de nós. Ele continua tendo coisa para falar. Então vamos ler aí do versículo 12 ao versículo 14 da primeira carta. E depois a gente caminha um pouco mais. Diz assim, ó. Depois dele ter exaltado o nome do Senhor, dizendo a ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Não se esqueçam, ele acabou de falar que o tempo, o fim de todas as coisas está próximo. Ele acabou de falar sobre isso e por causa disso ele chama a atenção de todos nós. Ele chama dos deveres dos crentes como um todo, exercitem, executem, trabalhem, coloquem os seus dons em ação. Depois ele chama a atenção dos pastores, dos presbíteros, dos líderes, e ele mesmo diz, ele, presbítero, o que é isso? Pedro era apóstolo. Não, mas Pedro se nivela, se iguala e fala duramente, a cada um de nós. E por último ele vai falar dos jovens, não é? E aí ele fala dos jovens de uma maneira tão fantástica e exatamente diz, olha, presta atenção, vocês acham que não, mas o fim de todas as coisas está próximo. Então, jovens, falamos isso na semana passada. E aí ele termina exatamente dizendo a ele, jovem, a ele, irmão, a ele, pastor, a ele, crente, a ele, não a mim, não a outro, não a ninguém, né? Não a nós, Senhor, não a nós, como diz o Salmo, mas ao teu nome da glória. Pedro dizendo, olha jovens, olha pastores, olha líderes, olha crentaiada, olha aqui, ó, não a nós, a ele seja o domínio, versículo 11, a ele seja o domínio, poder, ele controla todas as coisas, ele é o rei soberano sobre todas as coisas, a ele que é digno de receber toda a honra e toda a glória, quando? Sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Por meio de Silvano, que para vós outros é fiel irmão, como também o considero, vos escrevo resumidamente, exortando e testificando de novo que esta é a genuína graça de Deus e nela estáis firmes. Bom, nesse versículo ele apresenta a pessoa, o correio, né? Quem é que leva a carta? E ele diz, é Silvano. Tem uns nomes na Bíblia, no Novo Testamento, que são assim, pessoas exemplares. Esse Silvano deixou o seu trabalho, deixou o que fazer, deixou a sua lavoura, o seu comércio, não sei. Ele deixou e foi até Pedro. Ele foi encontrar com Pedro. E agora Pedro e Silvano devem ter contado um monte de coisas. E aí Pedro escreve a carta e diz, Silvano, leva esta carta.
leva esta carta. Aí o Silvano pega a carta e pé na estrada, e Pedro está apresentando. Eu estou escrevendo resumidamente para que vocês fiquem firmes na genuína graça de Deus. Olha, se Pedro diz que isto que ele escreve é a genuína graça, é porque existe uma graça que não é genuína. Né? Essa palavra genuína vai ser usada por Paulo quando ele vai dizer que a gente deve... Aliás, pelo mesmo Pedro, não, pelo Paulo não, Pedro. Pelo mesmo Pedro, quando ele diz que a gente deve, como crianças recém-nascidas, buscar, beber o genuíno leite espiritual, que por meio do qual vai dando crescimento. Ora, se tem genuíno, se Pedro fala de genuíno, é porque existe falso, existe graça fake, graça falsa. Porque a graça de Deus. Então é citado a graça, mas parece que alguns conseguem fazer uma separação da graça com a prática da vida santa. Algumas pessoas pregam uma graça, a graça do... Quanto mais abundar o pecado, mais superabunda a graça. Você sabe que tem gente que até acha que é bom a gente pecar muito. Sim, porque quanto mais pecarmos, veja, Deus vai ser glorificado, porque Deus vai abundantemente, superabundantemente, derramar a sua graça. Ai... Tem gente que acha que a graça é uma chave que me liberta, que me arranca a responsabilidade de fazer morrer a minha natureza terrena. Então eu abraço a graça e acho que eu não preciso fazer morrer a minha natureza terrena, a nossa natureza terrena. Eu acho que por causa da graça, eu possa viver uma vida de pecado. Todo mundo peca. O salário do pecado é a morte. Pastor, a gente vai para o céu porque a gente não peca? Não, a gente não vai para o céu porque a gente não peca, a gente vai para o céu porque ele nos perdoou, é isso? E ele fez isso de prima, isto é, a priori. Ele olhou para nós e disse, opa, esse cara crê em mim. Ele crê em mim pela fé. A fé é crer é fé. Então, eu creio, a graça me é imputada, o perdão me é imputado. Abraão, quando creu, ele é chamado pai na fé. Mas Abraão creu, e o seu crer fez com que Abraão saísse da sua parentela, da sua proteção desse mundo, e fosse para um lugar, para uma terra que ele não sabia qual seria. E Deus mostrou para ele. Então, a fé agiu em Abraão, e Abraão, pela fé, agiu. Pela fé, Abraão acelerou o passo. Tiago vai dizer que, veja, as obras corroboram com a fé. Porque a fé é esse ato inicial, dom de Deus. Eu creio. Ok, e porque creio, eu ando. E porque creio, eu pratico boas obras. Paulo fala isso em Efésios. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras nós fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Ora as bolas, então as boas obras, a vida correta, a vida direita, a vida de busca, a vida de santidade, a vida de compromisso, a vida de palavra, é um continuar da graça. E assim eu manifesto os frutos, o fruto da graça, o fruto da fé.
O fruto da obediência. E é pelos frutos que a gente conhece a árvore. E aí Tiago e Paulo se encontram. Tiago e Paulo se encontram. Se eu sou salvo pela fé, ponto. Mas a fé não anula, isto é, não me impede, pelo contrário, me motiva a viver segundo Jesus. A fé, a graça recebida por meio da fé, ela me conduz a olhar para Cristo, olhar para a cruz e dizer, aquela cruz era minha. E olhar para Cristo e dizer, eu quero ser como Cristo. E eu estava morto e ele me ressuscitou. Ressuscitou para eu viver com Cristo. Aí Pedro está falando. Vocês estão firmes numa genuína graça de Deus. E é nela que vocês estão firmes. Eu sei quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito. Não dá para você dizer, eu estou em Cristo, mas eu vivo deliberadamente na prática do pecado. Quem assim vive nunca conheceu a Cristo. Não conhece a Jesus. E a graça, para eles, não é genuína. A carta de Pedro que nós lemos é Pedro demonstrando todo o tempo como nós andamos e vivemos em Cristo Jesus. Eu te convido a você ler novamente a primeira carta. A olhar esse convite de graça genuína, isso que ele apresenta é a graça verdadeira, a graça genuína, que ele foi alvo, que ele foi alcançado, não é? E que nos alcança. E que nos alcança. Pois bem, na sua despedida, ele fala que aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Marcos é um personagem, é igual o Silvano, é um personagem assim fantástico, que é sempre suporte. É suporte aqui para Pedro, é suporte para Paulo, é suporte para Barnabé, foi discipulado, treinado, acompanhado por Barnabé. E aí ele passa a ser suporte aqui para Marcos, Marcos está com ele, mas tem hora que Marcos está com Paulo. Marcos é um personagem fantástico, né? Ele está sempre ali, ouvindo. Né? E você não tem o evangelho de Pedro, você tem o evangelho de Marcos. É Marcos. Ele está ouvindo de quem? Pedrão. Né? Alguns vão dizer que o evangelho de Marcos, na realidade, é a história direta, simples, contada por Pedro. A igreja que está nesse lugar, e aqui Babilônia não é a Babilônia cidade, é uma figura. É como se ele dissesse, na igreja, e alguns aqui vão dizer que provavelmente seja Roma, que ele está escrevendo de Roma, talvez. E ele chama Roma de Babilônia. Compara a cidade. A igreja que está em Babilônia, eleita, o saúdam. Saudai-vos uns aos outros com ósculos de amor. Um beijo. Não o beijo do Judas, né? Não o ósculo que Judas Iscariotes deu a Jesus. Acho que é interessante ele colocar um ósculo, um beijo genuíno de amor. Já que a graça é genuína, agora ele fala também de um beijo genuíno. Porque tem gente, como Judas Iscariotes, que chegou para Jesus e deu um beijo. E não foi beijo de amor, foi um beijo de traição. Foi um beijo de traição. Será que Pedro também não estaria pensando nisso? Existem beijos e beijos. Existem ósculos e ósculos. Existe um amigo afetuoso
E existe aqueles que não são amigos afetuosos, verdadeiros. Existe aqueles que andam com você por algum interesse e que quando a coisa aperta, pula fora. Tem gente que caminha com você por fidelidade, por amor, porque é crente. Porque é crente. E aí, Pedro fala isso. Viva uma vida com seus irmãos, mas viva uma vida assim, com sinceridade, com amor, genuíno. Paz a todos vós que vos achais em Cristo. De novo, ele manda paz a todos vós. Todos vós quem? Todos vós que achais em Cristo. Porque tem gente que não está em Cristo. Tem gente que se diz cristão. Tem gente que se diz seguidor de Jesus, que dá beijo, mas é o beijo da traição. Tem gente que ama Jesus, mas ama Jesus assim, de uma maneira sem compromisso nenhum. Tem gente que diz que eu amo a Cristo, eu amo a igreja, eu amo a liderança, eu amo o pastor, mas não tem nenhum compromisso. Tem gente que diz que te ama, mas o beijo é um beijo de punhal para te cravar nas costas. Tem gente que se diz cristão, filho de Deus, mas não é. Não é genuíno. E Pedro dá a paz. Dá a paz para quem? Para quem está em Cristo. A paz a todos vós que vos achais em Cristo. Interessante quando Jesus mandou os discípulos de 2 a 2 ir pelas cidades afora, ele manda os discípulos e ele diz para os discípulos, olha, quando você chegar numa casa, a primeira coisa que você faz é paz seja convosco, paz seja nesta casa. Você deve saudar aquela casa, aqueles irmãos ou aquelas pessoas, desejando que a paz esteja sobre eles. E interessante, Jesus diz, bem-aventurados pacificadores, então aqueles que levam a paz. Então, um cristão, quando sai, rua, casa, vai orar na casa de alguém, uma irmã, quando vai na casa de alguém, um irmão, quando vai na casa de alguém, chega naquela casa e diz, a paz seja nesta casa, declara, deseja, ora, abençoa. Jesus mandou os discípulos fazerem isso. Por muito tempo eu não liguei para essas coisas. Eu era muito mais tradicional do que sou hoje. Eu não ligava, então, aquele negócio, ainda tinha os nossos irmãos queridos da Assembleia de Deus, que tudo quanto é lugar, da paz do Senhor, aquela coisa toda, e teve um tempo, foi um tempo assim meio ruim, que a gente, paz do Senhor, gente, a gente era bobão, cara, olha que coisa boa, os irmãos saudando os outros, a paz do Senhor, ok, só que Pedro aqui não está dando paz para todo mundo, e eu, então, por causa disso, entrava na casa dos outros e não tinha isso, hoje não. Eu estou cada vez mais convicto de que é aquilo mesmo que Jesus mandou e a gente tem que aprender a obedecer. Você entra na casa de alguém, primeira coisa que você fala, que a paz do Senhor seja nesta casa. Jesus vai dizer assim, olha, se tiver ali algum filho da paz, a paz vai repousar sobre ele. E se não tiver, ela volta para você. Em outras palavras, você não perde nunca, você só ganha. Quando você, como Pedro, a paz seja nesta casa, a paz seja com todos vós. Com todos vós quem? Ora as bolas, com todos que está em Cristo. Então ele não está falando de uma paz como a paz do mundo. Ele não está falando da paz desse mundo. Não está. Pedro ouviu de Jesus, Jesus dizendo assim, ó, a minha paz vos dou. Não vou lá dou, como dá o mundo. Em outras palavras, a paz que o Senhor nos dá é uma paz diferente da paz do mundo. Nós precisamos entender isso.
A paz do mundo tem a ver com certa tranquilidade, tem a ver com deixa eu fazer a besteira que eu quero. Não é? Igual lá no Rio de Janeiro, às vezes fazia assim, o pessoal fazia umas caminhadas na hora da praia, todo mundo vestido de branco, pedindo paz, e todo mundo assim, com uma boa parte, assim todo mundo, entendeu? Pedindo também a liberação da maconha, liberação das drogas. Nós queremos paz. Oh, paz aqui, o Rio de Janeiro precisa de paz. E aí a paz é entendeu? É um lero, é uma coisa assim. Eu estou bem em casa, não brigo com ninguém, tá tudo legal, tudo muito bom. Paz. A minha paz vos dou, não vou lá dou, como dá o mundo. A paz que Jesus fala tem a ver com outrora você e eu éramos inimigos de Deus. O salário do pecado é a morte, significa o salário nos afastou, nos separou, o pecado nos separou, né? O pecado nos afastou de Deus, o pecado foi um ato de rebeldia nossa contra ele. Todas as vezes que o homem peca, todas as vezes que nós erramos, nós estamos dizendo, o Senhor não sabe o que é melhor para mim. Todas as vezes que alguém peca, segundo as Escrituras, ele está dizendo, ó velhinho, ó Deus aí, se é que o senhor existe, o senhor está gagá, o senhor não sabe o que eu sei, e o senhor não sabe o que é melhor para mim, me deixa solto, me deixa livre, eu sei. Todas as vezes que nós pecamos, nós estamos, de certa forma, expulsando Deus de nós, da nossa presença. E aí somos inimigos. Inimigos porque nós não o queremos, não que ele não nos queira, ele nos quer, ele nos ama. Mas quando nós pecamos, nós estamos agindo com essa rebeldia contra ele. E resultado, não há paz, não há paz, não há paz. Jesus é o príncipe da paz. Jesus nos conquistou a paz. Jesus nos trouxe de volta ao aconchego do Pai. Por isso que Pedro termina dizendo isso, que a paz seja com todos vós. Ora, que paz é essa? A paz que Cristo conquistou. E não é para qualquer um, é para aqueles que estão em Cristo, porque em Cristo ele perdoou os nossos pecados, ele rasgou o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida, mas a dívida já foi paga. Nós tínhamos todas as atitudes de produzir vergonha, nojo, e Jesus Cristo carregou todas elas e nos aproximou do Pai, e chegou para mim e disse, Eleazar, você pode entrar. Eleazar, você pode entrar na presença do Pai. Eleazar, você pode até dizer e chamá-lo de papai. Abba, Pai. Oh, que preciosidade. Então, quando Pedro se despede, ele se despede dizendo, paz, você tem paz. Deus abriu, Deus rasgou o véu, Deus abriu todas as janelas, as portas. Ele chegou ao ponto de desprezar o unigênito filho para ter você com ele, para ter você ao lado dele. Então tenha paz, e porque Deus não está brigado com você, e porque você não está brigado com Deus, porque você está em Cristo, você recebeu a graça, a genuína graça, a graça que é a favor que você não merece, e você toma para si e diz, oh, que preciosidade, eu não posso perder essa comunhão, essa intimidade, eu não posso perder essa paz, eu não posso perder a comunhão com os meus irmãos, e eu tenho que ser sincero com os meus irmãos, eu tenho que recebê-los, dar um ósculo de amor, eu tenho que dizer, querido, você com todos os seus defeitos, eu com todos os meus defeitos, nós recebemos graça, e nós podemos caminhar juntos, e eu caminho junto com você, e você caminha comigo, e nós podemos ir juntos. A paz de Cristo esteja sobre você, sobre nós, reinando. Oh, que privilégio! É disso que Pedro está falando.
Às vezes nós lemos apressado e vamos correndo com o texto, e às vezes a gente nem percebe que coisa preciosa o que Pedro está falando, até quando ele diz: a paz seja convosco. Você, a paz é para você, que se acha que está em Cristo, no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que coisa preciosa. Pecador que a graça alcançou. Pecador que foi aceito e marcado, selado pelo Espírito do Senhor, podemos entrar na presença do Pai e declarar a Ele todo o nosso amor e descansar na sua doce provisão. Ele é o Senhor. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Irmãos, eu quero terminar assim, como Pedro, saudando os irmãos. A gente vive junto. A gente caminha junto. A gente caminha meditando, se alimentando, vivendo da genuína graça. Da genuína graça. A gente vive em comunhão uns com os outros. Nós temos que aprender a amar nossos irmãos verdadeiramente, genuinamente. E nada mais importante do que o amor. Porque a Bíblia diz que o amor cobre multidão de defeitos. Cobre multidão de defeitos. Você vai na igreja e você encontra multidão de defeitos. Você se relaciona na sua família e você encontra multidão de defeitos. Você olha para sua esposa, olha para o teu marido e encontra multidão de defeitos. Você olha para os seus filhos, olha para a igreja, olha para as pessoas, olha para o meu ministério. Você vai sempre achar defeitos. Não é à toa que Pedro manda você se aproximar dos seus defeituosos irmãos e dizer: I love you, eu te amo. E aí você pega carona com João, que diz: filhinhos, não amemos de palavra, mas amemos de fato e de verdade. Isso é relacionamento. Isso é intimidade. Isso é ser cristão genuíno. Ama os irmãos de uma forma amorosa, genuinamente. E mais do que isso, tem paz. Paz. Nunca esqueça isso. As portas do céu estão abertas para você que está em Cristo. Então a pergunta que precisa ser feita é: eu estou em Cristo? Eu aceitei a graça. Eu obedeço à graça. Eu já olhei para mim e me vi na cruz. E os meus pecados foram colocados lá na cruz. Então já não sou eu quem vive, como Paulo escreve em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo por Ele, no poder dEle, para a glória dEle, não é? É Ele que manda. Já não sou eu. Já não é o meu jeitão. Já não é mais Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, sou sempre assim, sempre Gabriela. Não, eu não sou mais. Agora eu quero ser Cristo em mim. Eu quero Jesus em mim. Eu quero ser como Ele. A paz. Então, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Entrega.
reconhece-o em todas as suas veredas, o seu caminhar. Bota ele à frente e ele endireitará o teu caminho. Ah, pastor, não dou conta ainda. Dá, não precisa não. Basta você se render, porque o resto ele faz. Porque o poder dele vem. E ele tira de você os vícios, os medos, as incertezas, as inseguranças. Ah, ele tira de você o pecado, ele tira de você os besteróis. Ele tira de você, ele te ensina, ele te ama, ele ele começou a boa obra, ele começou a boa obra, ele vai completar. Isso é graça genuína, que você toma posse pela fé. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um presente, é dom de Deus. Nem vem de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos criados, feituras dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Olha, eu faço o que é certo, porque ele me amou primeiro. Eu amo porque ele me amou primeiro. Eu perdoo porque ele me perdoou primeiro. Graça, fé. Vida, fruto. E pelo fruto se conhece a árvore. Que você frutifique, que você viva para a honra e glória do nome do Senhor. Que a palavra de Pedro, que a palavra de Jesus, que a palavra do seu Espírito, na vida de Pedro, na sua vida, encha, inunde o seu coração para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Amém. Muito bem, mas antes de terminar, eu quero então te convidar para você entrar conosco nessa segunda carta. A segunda carta você aperta o cinto. A segunda carta você aperta o cinto. E nós vamos juntos. Pedro, servo e apóstolo. Para você e para mim. Para você e para mim. Olha o versículo 1 do capítulo 1, só para você entender. Simão Pedro, servo e apóstolo. Primeiro servo, doulos, escravo. Servo e apóstolo, aquele que é enviado de Jesus Cristo. Aos que conosco obtiveram fé, igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quero convidar você para a gente caminhar com Pedrão. Só que você vai perceber que na segunda carta, ele mesmo, o Pedro agora, é o Pedro que ele vai dizer, o Pedro velho. Então eu quero convidar você para quarta-feira, a gente conhecer um pouco do Pedro velho, do velhão. E que o Senhor enche teu coração, que o Senhor inunde a sua alma da paz, paz com ele, ele te ama. Que você inunde você de amor, um amor para com teus irmãos, para com a igreja, para com o povo defeituoso, mas que você haja em amor. Se você agir em amor, nós melhoramos, nós crescemos. E você não deixa a palavra de Deus, a genuína graça. Então que Deus te fortaleça. Beijo no coração e até quarta-feira que vem, aí sim, com Pedro Velho. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela graça genuína que brota da tua palavra, da tua escritura, da vida de Pedro. Obrigado porque o Senhor derramou graça abundante sobre ele e tem derramado graça abundante, superabundante sobre nós. Nós queremos louvar teu nome por isso. E não queremos desviar da tua palavra nem para a direita, nem para a esquerda. Não permita, Senhor. Faça como o Senhor fez com Josué e nós, e não deixe que a gente desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que a gente seja forte e corajoso para não desviar daquilo que é genuíno, daquilo que é verdade absoluta do teu evangelho. Também, Senhor, nos fortaleça para a gente aprender a amar os nossos irmãos e viver na gloriosa paz contigo. Obrigado porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação do século. Fica, ó Deus, conosco,
É o que nós te suplicamos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. 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 Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. E eu espero que você continue conosco, conhecendo mais de Jesus através do velho Pedro. Beijo do coração. Ore pela missão Projeto Zero. Ore pelas obras que estão sendo feitas aqui, que os recursos não faltem. Só o milagre. E Deus tem feito milagre semana após semana. E eu queria que você orasse por isso, para que o Senhor continue a fazer os seus milagres. E quem sabe um dia você venha aqui para conhecer os milagres dos quais você participou. Deus te abençoe, Deus te fortaleça e até quarta-feira que vem. Beijo no coração e até lá.